Graça e paz, novamente a igreja aqui presente, a você que está em casa. Glória a Deus que o Senhor tem nos reunido aqui para falar da sua palavra, para falar das inúmeras maravilhas que Ele tem para nós, né? E para acalmar o nosso coração. A palavra diz que Ele peleja por nós e nós nos calaremos. Então creia, receba essa palavra no seu coração, que o Senhor está pelejando por você, independente do que esteja acontecendo. Ele diz, eu pelejo por você. E a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. Ele não é homem para que minta. Amém? Então, vamos dar início, dar continuidade ao nosso culto ao Senhor. Iniciamos com louvor ao Pai e agora vamos entrar com a palavra. E a palavra que o Senhor preparou hoje para nós tem como uma pergunta. Inicia com uma pergunta-chave. Qual a sua visão? E o nosso versículo-chave tem Jeremias 1, do 11 ao 12, em que diz, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E antes de nós darmos continuidade a essa palavra, eu gostaria de ler uma palavra com você que está em Atos 12. A gente vai ler vamos ler a partir do versículo 1, e aí o Senhor vai nos dando mais entendimento. Diz assim, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Veja que aqui no início ele diz que Herodes queria prender alguns da igreja para os maltratar. Ou muitas vezes nós passamos por situações que nos maltratam. Maltratam o nosso coração, maltratam o nosso eu, maltratam entes queridos que estão ao nosso redor. Então pense um pouco nessa palavra como uma situação. E não pessoas. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor deles. Aqui mostra o poder da oração dos irmãos, intercedendo por outros irmãos. Então, por mais que a gente passe por situações, mostra que o nosso clamar ao Senhor, ele não é vão. E a gente segue aqui no versículo, e ele fala muito sobre isso, o poder da oração. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Veja bem, Pedro estava rodeado por situações que parecia que não tinha como ele se livrar dali. Mas, eis porém que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te a calça, as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Essa palavra mostra o poder de Deus na nossa vida, o poder do clamor dos filhos de Deus. Onde você estiver, você que está aqui sentado, escutando essa palavra, o nosso clamor ele não é vão. A nossa oração, ela não é vã. Então, que a gente abra os nossos lábios e clame ao Senhor. E Ele diz que pelejará por nós. E essa peleja vai nos deixar em silêncio diante da grandiosidade do nosso Deus, diante do quão grande as maravilhas que Ele tem para nós. Assim como Pedro, rodeado por situações que não pareciam favoráveis, que não pareciam ter saída, ele estava acorrentado nas 2 mãos, tinham soldados ao seu redor, tinham soldados à porta da saída, e ainda assim
o Senhor ele mostra o seu poder diante de todos, porque as cadeias se quebram e Pedro sai da prisão, e nós também, seja qual for a situação, o Senhor ele mostra a sua maravilha. Então vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração e só dar louvores a Deus. Pai amado, santo e bendito, Senhor, a Tua palavra, ela é viva e eficaz na nossa vida. A Tua palavra, Senhor, ela é cortante, ela penetra, separando juntas e medulas, Senhor. Eu te rendo graças, Pai, porque Tu dizes que Tu pelejaria por nós e Tu pelejas, Senhor. Tu nos mostra diante dos nossos olhos quão grande Tu és, quão maravilhoso Tu és. A palavra fala, Senhor, quando Tu livras aquele paralítico de Cafarnaum, Senhor. Tu dizes que os seus pecados estão perdoados. Mas muitos pais que estão ali falam, como você pode dizer que estão perdoados os pecados? E tu diz que tu és filho de Deus. Tu és Deus. E se tu pode perdoar os pecados, quanto mais fazer e dizer, levanta-te e anda. Senhor, quando tu trabalha dentro da gente, e tu nos perdoa os pecados, e tu nos ensina dentro de nós, e tu nos restaura, tudo isso que tu estás fazendo dentro da gente, Senhor, mostra-se evidente fora, porque todos verão, Senhor, o teu agir nas nossas vidas. Como aquele que diz, qual o motivo da tua esperança? Se te perguntarem qual o motivo da tua esperança, o motivo da minha esperança é Cristo Jesus. É o meu resgatador, aquele que morreu em favor de mim, aquele que me resgata todos os dias, aquele que mostra todos os dias o seu poder na minha vida. E não precisam ser coisas grandiosas, são pequenas coisas, são pequenos momentos, porque seja no pouco, seja no muito, o Senhor está presente nas nossas vidas. Pai, eu te rendo graças, porque o medo, ele pode vir, mas tu diz não temas. E quando tu diz não temas, Senhor, é porque tu sabes que nós teremos medo, mas que diante dessas situações, tu nos faz mais que vencedores. Por isso te rendemos graças, e eu estou certa e convicta, Senhor, de que não será mais eu que falará, Pai, mas sim tu. A tua palavra, Senhor, será dita e será como rios de águas vivas, Senhor, e sairá do santuário. E, Senhor, fará com que nós demos muitos frutos. Te damos graças e te louvamos. Estamos aqui, Senhor, para te ouvir, para aprender mais de ti. Para, Senhor, sairmos cheios das tuas maravilhas, cheios da tua palavra, cheios do teu ensino. Amém. Em nome de Jesus. Vamos, então, dar continuidade a essa palavra que o Senhor preparou para nós. E eu iniciei esse culto perguntando qual a tua visão. Né? E no início de um ano, de um novo ano, a gente, meio que automaticamente a gente coloca, né? Aqui na nossa igreja nós recebemos um papelzinho, nós colocamos lá, Senhor, esses são os meus projetos. E a gente apresenta ao Pai esses nossos projetos. Né? Todo ano nós colocamos o que nós desejamos, quais as metas que nós queremos alcançar, os planos que nós queremos alcançar este ano. Mas a palavra, ela diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E glória a Deus que a resposta certa vem do Senhor. Porque nós sabemos que os nossos planos, ao decorrer do caminho, eles são falhos. Muitas vezes eles não acontecem. E quando o Senhor diz que a resposta certa vem dele, nós sabemos, Senhor, eu sei que os meus planos aqui colocados, neste papel, nesta folhinha que a gente dobra, coloca numa gavetinha no final do ano, abre, por mais que eles muitas vezes não tenham dado certo, mas os do Senhor deu certo. A palavra do Senhor, ela foi viva e eficaz na nossa vida. Então, isso ele testifica em Provérbios. E a gente vai lá, ainda em Provérbios também, 16, ele diz, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E glória a Deus novamente por isso, porque
ter os planos do Senhor, a palavra certa dele nas nossas vidas e saber que ele nos dirige os passos, é benevolência de Deus por nós, é misericórdia de Deus por nós, porque assim como a palavra que a pastora Simone pregou na quinta-feira, em que ele diz que o Senhor, ele dava um manancial de águas para aqueles filhos, mas eles deixaram aquele manancial de águas e começaram a cavar os seus poços, querendo fazer pelas suas próprias mãos. Porque quando nós colocamos planos no papel, nós já sabemos mais ou menos o que a gente quer fazer. Então a gente consegue visualizar. Mas os planos de Deus, a gente não tem como visualizar e dizer, o Senhor vai fazer assim, assim, assim comigo. Não, assim são os nossos planos. A gente pensava fazer assim, desta outra forma, para então chegar neste objetivo. Mas os planos do Senhor é aquele que a gente segura na mão de uma pessoa, fecha os olhos e deixa que esta pessoa seja os nossos olhos. Então, que este ano eu tenho planos, você tem planos, mas que acima destes nossos planos a gente saiba que o Senhor nos dirige os passos e que a gente feche os nossos olhos e deixe que o Senhor seja os nossos olhos. Deixa que Ele nos guie, Ele peleje por nós, Ele seja o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Então, a pergunta, vamos voltar para a nossa pergunta, né? Qual a sua visão? E essa foi a pergunta que o Senhor fez a Jeremias. A gente volta lá para o nosso versículo inicial. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? O que você está vendo? O Senhor pergunta para você. Então Jeremias responde, vejo uma vara de amendoeira. Mas, gente, uma vara de amendoeira? O Senhor fala a Jeremias, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E para darmos continuidade, a gente vai ver o que significa essa vara de amendoeira. A vara de amendoeira, no hebraico, ela significa vigiar, velar, estar acordado e estar atento. Não coloquei aqui, mas também significam essas palavras. Quando a gente volta para o versículo, olha o que Jeremias vê. Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor diz, viste bem. Porque assim como tu vigias, assim como tu vê alguém vigiando, alguém velando, alguém estando acordado e atento, assim também eu estou atento para a minha palavra para cumprir. Assim como tu estás atento, eu também estou. Essa situação mostra que Jeremias ele estava numa situação que não parecia tão favorável, então o Senhor pergunta a ele, o que tu vês, Jeremias? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira, eu vejo o velar, o estar atento, o estar acordado. E o Senhor diz, eu também, Jeremias, porque eu estou atento para a minha palavra. Então, independente da situação que tu estás vendo, eu estou atento sobre a minha palavra e eu vou cumprir esta palavra. Eu não esqueci dela. Eu não esqueço do que eu prometi e eu cumpro essa palavra que eu prometi. Quando uma amendoeira ela está se florescendo, ela passa de uma situação do inverno para a primavera. E a vara de amendoeira mostra uma transição, uma mudança de ciclo. Eu lembro que esta palavra foi pregada pela pastora Simone no início de 2019, se eu não estou enganada. Foi? Eu acho que foi. E é isso mesmo. E trago aqui ela novamente para que a gente traga à memória o que o Senhor tem por nós. Traga à memória o que o Senhor prometeu para nós. Porque Ele diz, eu velo sobre a minha palavra. Eu estou vigilante sobre a minha palavra. Eu estou acordado, eu estou atento. Eu não esqueço da minha palavra para cumprir. Então, aquilo que o Senhor prometeu para você, aquilo que o Senhor, os planos do Senhor, Ele vela para cumprir estes planos. E mostra essa mudança. E nós estamos sempre em mudanças de ciclos, mudanças de momentos. Agora no início do ano, a gente consegue visualizar esta mudança, né? A gente vê pelo calendário a mudança de um ciclo, a mudança de um ano, a mudança de estação.
E mesmo que esteja nesta mudança, o ontem e o hoje, a palavra do Senhor ela permanece. Ontem o Senhor prometeu, hoje o Senhor cumpre essa palavra. Mesmo que haja mudança de estação e mesmo que haja mudança dos nossos planos, talvez os nossos planos este ano não são os planos do ano passado, mas a promessa de Deus do ano passado, do ano retrasado e dos outros anos e todas essas promessas aqui, que estão aqui pregadas na parede da nossa igreja, o Senhor vela para as cumprir. E Ele cumpre nas nossas vidas. A palavra que o Senhor diz que tenho diante de ti uma porta aberta, ela não ficou lá atrás. O Senhor vela para cumprir essa palavra na nossa vida. O Senhor vela a palavra de como fui com Moisés, serei contigo. Ele cumpre, ele está atento dessa palavra. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará no teu caminho. Ele vela por essa palavra. Então, o Senhor fala, viste bem, porque assim como tu estás atento, eu também estou. E a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. E como ele diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá. Josué 21:45, ele diz, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falar à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Por mais que a gente pense, mas Senhor, e aquela minha palavra que não se cumpriu? Aquele foi o seu plano. Mas o plano de Deus, ele cumpre. Ele sempre se cumpre na nossa vida. Em Hebreus 10:23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, Senhor, ele vela por essa palavra, então guardemos firme a confissão da esperança. E este é o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar com vocês. O Senhor cumpre as suas promessas na nossa vida. Em Mateus 24:35, ele nos diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A palavra do nosso Deus, ela não passa. Os nossos planos passam. Muitos não se cumpriram. No final do ano sempre temos um culto de testemunho aqui na nossa igreja. E durante esse culto de testemunho, muitos de nós falamos, né? De planos que nós colocamos, de planos que nós quisemos que fossem realizados durante o ano. E só fazendo uma retrospectiva e um pouquinho, logo no início do ano já fomos surpreendidos com uma pandemia, né? Então todos os planos que nós colocamos no papel, que nós colocamos numa folha, começaram a, né, se desfazer na nossa mente. Começaram a se desfazer. Mas os planos do Senhor, eles não se desfazem. E essa palavra que nós recebemos no final do ano, que o Senhor pelejaria por nós, e nós nos calaríamos, ela foi eficaz no ano de 2019. A gente pode ter conhecido ela, ou ter se atentado a ela no final do ano, para início 2020. No final do ano, para início deste ano. Mas esta palavra, que o Senhor pelejaria por nós, ela se mostrou eficaz muito antes de nós nascermos. Ainda no nosso ventre materno, o Senhor diz que pelejaria por nós. Porque essa palavra, ela está aqui há muito tempo. Esta palavra que está aqui, ela está desde o início, ainda quando o Senhor estava colocando todas as coisas no firmamento. O Senhor diz, eu pelejaria por ti, eu pelejo por você e continuarei pelejando. Você pode até fechar um pouquinho os seus olhos e lembrar lá na frente, ainda lá atrás, sem ainda ter conhecido a palavra, o que o Senhor, em situações, em alguns momentos da sua vida, e em muitos momentos da sua vida, Ele pelejou por você. Ele te guardou. Eu tenho muitas situações aqui que muito antes de conhecer verdadeiramente o Senhor, e ainda estou conhecendo, em que Ele pelejou por mim, em que Ele me guardou, muito antes de eu conhecer a sua palavra e conhecer essa palavra. Então, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. É isso que o Senhor
diz para nós, a palavra dele não passa. E o que ele nos prometeu? O que ele prometeu para você? Ainda está fresquinho na nossa cabeça. Êxodo 14, 14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Essa promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. Essas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a gente realmente segure nelas e siga. Segure, tome pela mão como... Imagine, nós gostamos de fazer... Eu, pelo menos, gosto de assimilar a coisas na minha cabeça. Imaginar eu segurando na mão do Senhor, em imaginação. Eu seguro na mão do Senhor e eu sei, Senhor, que Tu serás os meus olhos. Que Tu é que pelejas por mim. Que Tu que vais à minha frente. Mesmo que eu tenha medo, Tu diz para eu não temer. E Ele luta as nossas lutas. O Senhor diz isso a um povo que estava temeroso. Nós vimos essa palavra em que o Senhor tira aquele povo do Egito. E mesmo tirando aquele povo, eles todos alegres, eles olham para trás, vê o faraó vindo atrás dele, eles temem. Poxa, o Senhor já tinha acabado de fazer uma maravilha por eles. Assim, acontece conosco, às vezes o Senhor faz uma maravilha e vê uma situação, ai Senhor, e bate aquele medo. Então o Senhor, ainda na sua misericórdia, no seu amor, na sua benevolência, diz, eu fiz por ti e continuarei fazendo por ti. Segue adiante. Então o Senhor diz, o Senhor fala, diga ao povo que marche, porque clames a mim. Marche, continue, segue adiante, porque eu estou pelejando por ti. Então, quando estamos no caminho, isso não significa que nós não teremos aflições. Este ano, passaremos por tribulações, sim, o Senhor diz, a palavra dele fala. O Senhor não diz que nós não passaremos por aflições, que nós não teremos tribulações, mas que em todas elas nós seremos mais que vencedores. Nós estamos aqui, somos mais que vencedores. E, irmãos, ainda que de repente algo venha nos acometer, isso não significa que o Senhor não está conosco. Amém, irmão? Isso não significa que o Senhor se afastou de nós. Isso não significa que nós perdemos comunhão com o Senhor. Não, de forma alguma. Isso o mundo é que faz nos pensar desta forma. Mas independente do que aconteça, o reino de Deus ele está dentro de nós. Ele está aqui dentro, nos ensinando, nos exaltando, nos amando e tendo misericórdia. Então, quando estamos por caminho, passamos por aflições, mas o Senhor cumpre a sua palavra, não seremos abalados. A gente testifica, né? Sempre aqui vamos testificar as palavras do Senhor por nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Ainda em Salmo 62:6, ele diz, só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. A palavra que também recebemos em Isaías 33:16, Ele é o nosso alto refúgio, Ele não nos faltará o pão e as suas águas serão certas. Então, só Ele é a nossa rocha, e quando nós nos refugiamos nele, a gente sente aquele conforto, porque nós sabemos que tem um Deus que é maior que tudo. Ele é um nome que está acima de todo nome. O nome que está acima do medo, está acima das tribulações, está acima de doenças, está acima de toda e qualquer situação, tribulações. Ele é o nome que está acima de todo nome. E em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando ele diz que ele vence o mundo, e para nós termos bom ânimo, é porque onde está o Senhor agora? O Senhor, ele está dentro de nós. O Senhor, ele está nos guardando, nos protegendo. Ele diz que nós somos templo do Espírito Santo. Que se ele não for, não tem como vir o Consolador. Então ele vai e vem o Consolador. E o Consolador habitando em nós, nos consola e nos diz
que ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, nós já somos vencedores. Por isso, o nosso guia não são as aflições, nem os nossos medos, mas sim o nosso Deus. Ele é o nosso guia, ele é o nosso refúgio. E aí nós vamos para o nosso segundo ponto desta mensagem. Não temas. Qual foi o primeiro ponto? O Senhor, ele cumpre as suas promessas. No segundo ponto, não temas. E aí, para falarmos sobre isso, eu vou com uma palavra que é muito conhecida por nós. Aqui está muito grande, então não vou resumir, vou ler todo, então vamos, prestar atenção. Em Mateus 14, do 25 ao 36, fala o Senhor andar sobre as águas. E diz, iniciando no versículo 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Prestem atenção na situação. Eles viram a situação, tiveram medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. O Senhor disse, tende bom ânimo. Ele não só disse, tende bom ânimo. Ele disse, sou eu estou aqui, o grande eu sou está aqui. Não temais. Respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Quando nós olhamos para o nosso alvo e a gente está pelo caminho, e como eu disse anteriormente, nós estarmos no caminho que o Senhor preparou para nós, não significa que nós não passaremos por aflições. Nós teremos tribulações, teremos aflições. Mas o Senhor diz, não temas, sou eu estou contigo, tem bom ânimo. E quando o Senhor ele diz isso, a gente, Senhor, se és tu, então me faz ter contigo. Ele diz, vem, caminha comigo. Mas aí vem as situações, e quando vem essas situações, novamente o medo nos submerge. E quando isso acontece, o Senhor vai nos deixar, ele já disse, não temas, eu sou contigo. E aí vem o medo novamente, ele vai nos deixar? Não, ele continua lá conosco. E mesmo que o medo venha, o Senhor, assim como Pedro diz, salva-me, Senhor, o Senhor prontamente está lá e nos salva. Ele nos toma pela mão e nos segura. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhes e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filhos de Deus. Então, estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré, e conhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança, e trouxeram todos os enfermos, e lhe rogavam ao menos que pudessem tocar na orla da sua veste. E todos que tocaram ficaram sãos. Essa palavra nos mostra o quanto o Senhor ele está do nosso lado. Independente da situação, independente que, mesmo que ele já tenha te dito uma palavra para você não temer, uma palavra que ele está contigo, porque eu creio, irmãos, que todos nós já recebemos uma palavra do Senhor, quando a gente abre e ele diz, eu estou contigo. E logo vem a situação novamente e parece que a gente esquece aquela palavra, mas o Senhor nos traz a memória. Ainda assim, eu estarei contigo, independente da situação, porque eu sou o que sou. Ele é o grande eu sou, e ele diz, não temas, tens bom ânimo, independente do que aconteça, eu te seguro pela mão e te trago de volta à margem. Te trago de volta para o alto refúgio, e ele é o nosso alto refúgio. E por que o Senhor diz não temais? Ele diz isso porque ele sabe que nós teremos medo. Ele sabe que as circunstâncias vêm porque antes do Senhor ser crucificado, ele disse, Senhor, afasta de mim esse cálice, se possível,
afasta de mim esse cálice. Porque quando ele vem em forma de homem, ele passa por tudo que nós passamos e ele faz tudo o que nós não somos capazes de fazer. E quando ele passa pelo que nós passamos, ele consegue sentir o que nós sentimos. E quando ele diz não tem mais, é porque ele sabe que nós teremos medo. E por nós passarmos por essa situação de termos medo, o Senhor, ele diz que é a nossa força, ele diz que é o nosso alto refúgio. A gente vai lá em Isaías 44, 2 ao 5. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Lembrando um pouquinho Ezequiel, essa palavra, né? 47, 12. As águas saem do santuário, e todos os meses dos anos ela dará fruto. Ele diz, e brotarão como a erva, como salgueiro, junto à corrente das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. O perfeito amor lança fora o medo. Essa palavra que o Senhor nos diz em 1 João 4, 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Por isso, o Senhor diz, não temas, pois o Senhor dos Exércitos, ele é conosco. E por mais que as situações venham as tribulações, ele sempre estará lá do nosso lado. As tribulações, as situações, elas não são feitas para nos afastar de Deus. Elas são feitas para nos aproximar do Senhor. Isso o Senhor fala por meio de Paulo. As tribulações, elas nos trazem perseverança, e as perseveranças nos trazem esperança. E a esperança é o que nos aproxima de Deus. Esperança que se vê, a gente, por muitas vezes nós queremos ver aquilo de, mas onde está? Não estou vendo. Esperança que se vê, ela não é esperança. O Senhor é a nossa esperança. Por isso o Senhor dos Exércitos diz que é conosco, que a gente testifica novamente em 2 Crônicas 32, 7 ao 8, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Pode vir a multidão que for, porque há conosco maior do que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar, para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Sofonias 3,16, ele diz, naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os seus braços. Em Jeremias 1,8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E agora nós vamos entrar no terceiro ponto, que é o ponto dessa mensagem, os olhos da fé. Qual é a sua visão? Foi com essa frase que iniciamos. Então, o terceiro ponto, ele fala muito sobre isso. Nós termos os olhos da fé. Não olharmos apenas para o que os nossos olhos humanos estão vendo à nossa frente, mas ir além disso. Falamos que o Senhor tem planos para nós, e que esses planos irão se cumprir, e que não devemos temer mal nenhum. Mas onde estão todos estes planos? Onde estão todas essas coisas que o Senhor diz que tem para nós? Em Romanos 8, 24, a palavra que eu citei ainda há pouco, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Como nós vamos esperar aquilo que nós já estamos vendo? Isso o Senhor diz para nós. Nós temos que ter os olhos da fé e esperar por aquilo
que os nossos olhos humanos ainda não conseguem contemplar. Em Romanos 5,5, ele fala dessa esperança. Essa esperança que não confunde. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Se a gente espera por alguma coisa, e essa esperança não confunde, porque o próprio Deus, ele é a nossa esperança. Ele é o que vai nos trazer paz, o que nos traz paz. E ele diz que essa esperança que não confunde, porque o amor de Deus ele está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. O Senhor diz, ele vai para que ele nos traga o Consolador, para que ele nos traga aquele que habitará em nós e que nos fará seu tempo. E se perguntarem, porventura, qual o motivo da nossa esperança, porque nós cremos naquele que está acima de todo nome. E se perguntarem para você qual o motivo da tua esperança, em 1 Pedro 3,5 você dirá, pois assim também que assim mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Elas esperavam em Deus. Assim também nós esperamos no Senhor, estando submissas ao Senhor. Não é essa palavra, não. Mas é em 1 Pedro. Deixa eu lá. Quem puder achar essa palavra. Se te perguntarem qual o motivo da sua esperança, o Senhor dirá, o motivo da minha esperança é Cristo Jesus. Enquanto a gente procura, então enquanto a gente procura, a gente segue na nossa palavra. E nós temos que confiar no Senhor, naquilo que nós não vemos, né? Porque se a gente olhar para aquilo que vemos, já está tudo aí. E isso não é esperança para nós, né? Aquilo que vê não é esperança, como a palavra diz. E o maior sinal de confiança que nós podemos ter no Senhor, o maior sinal de confiança que nós podemos ter em alguém é fechar os nossos olhos e saber que aquela pessoa, ela vai nos guiar pelo caminho que nós devemos andar. Ainda há pouco eu coloquei aqui uma situação, você fechar os seus olhos e deixar que o Senhor seja os seus olhos, deixar que Ele te guie, que Ele vá pelo caminho, te guiando, te dizendo o que tu deves fazer. Esse é o maior sinal de confiança que nós podemos ter no Pai. É crer verdadeiramente em Deus e saber que Ele que está cuidando da nossa vida, que Ele que está cuidando de nós. E aí é ter os olhos da fé, é ter os olhos iluminados. Lá em Salmos 48:14, o Senhor nos diz que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Ele é que é o nosso guia, Ele é que nos guia pelo caminho. Esse é o nosso Senhor que está sendo os nossos olhos, iluminando os nossos olhos. Quando nós temos medo, a gente fica cego. A gente olha apenas para a situação. E nós passamos isso por muitas vezes nas nossas vidas. E o que eu estou dizendo aqui não significa que nós não vamos passar. Porque nós ainda estamos em um corpo de carne. E como diz a palavra, a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades. Por quê? Porque são coisas que o medo, ele não é algo real. Ele é irreal. O medo são situações que nós criamos na nossa mente. E essas situações, elas fazem com que a gente estagne, com que a gente fique cego, com que a gente não consiga olhar com os olhos espirituais.
Quando você tem medo, é porque na sua cabeça você criou uma situação. E essa situação, ela impede você de avançar. O medo, ele é uma ansiedade. Por isso que o Senhor diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque se você olhar para o dia de hoje, por mais que você esteja com medo e você olhar para o dia de hoje, hoje você está sendo suprido. Hoje nada está te faltando. E quando você sente medo, você está pensando no amanhã. Você está pensando na situação do depois. Mas e tal coisa, se isso acontecer, então o medo te sobrevém. E por isso o Senhor diz, não ande ansioso por coisa alguma. Não ande ansioso pelo dia de amanhã. Basta o dia de hoje o seu próprio mal. E neste dia de hoje, com o seu mal, o Senhor, ele está te suprindo. O Senhor, ele está sendo o teu alto refúgio. Porque hoje você está bem, não está? Hoje você se alegra no Senhor. Hoje nós estamos aqui, abrindo os nossos lábios. Então não deixe que o dia de amanhã, o mal de amanhã, venha te cegar. Venha te submergir. Porque quando Pedro vê a onda, ele pensa, a onda está vindo, mas com quem eu estou agora? Ele não pensou nisso, ele pensou, vou afundar. Ele pensa no depois. E então sim, ele começa a submergir. Mas mesmo que ele comece a submergir, quem está com ele? E quem sempre esteve com ele? E quem sempre estará conosco? Cristo, ele está conosco sempre. Mesmo que na sua mente você pense em uma situação, você crie uma situação, porque esse é o nosso maior inimigo, a nossa mente humana. Mesmo que a gente crie essa situação, não deixe que isso esteja acima do nome de Deus. Não deixe que isso te cegue. Por isso a gente fala os olhos da fé. Qual a sua visão? Jeremias, ele estava numa situação contrária. Mas o Senhor pergunta para ele, Jeremias, qual a tua visão? Senhor, vejo uma vara de amendoeira. O Senhor diz, vejo bem porque eu velo a minha palavra para cumprir. Eu guardo a minha palavra para cumprir. E mesmo que a situação não esteja favorável aos teus olhos, ainda assim, a minha palavra ela vai se cumprir. Oi? Efésios. A palavra aqui, com a esperança. Efésios 1:18. Iluminados os olhos do vosso coração para saber de qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Essa é a nossa esperança, né? Era só a palavra que eu pensei que estava em 1 Pedro 3:5, Efésios 1:18, que por sinal está aqui, a gente vai testificar daqui a pouco. Então, quando o pai faz uma promessa, ele cumpre essa promessa. Então, a gente vai para uma palavra muito conhecida por nós, que está lá Abraão. Ele creu esperando contra a esperança. Mesmo que não conseguisse ver a possibilidade daquilo acontecer, ainda assim deu glórias a Deus. E a gente testifica em Romanos 4:18-20. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, porque era isso que o Senhor tinha prometido a ele. Segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Amém? E então Abraão, ele teve os olhos da fé. Ele esperou no Senhor. Mesmo que com os seus olhos humanos ele visse toda uma situação que não parecia tão favorável, ainda assim ele creu. Agora nós vamos para uma palavra que está em 2 Reis 6:17. Essa palavra fala de Eliseu lutando contra o rei da Síria. Eliseu, o rei da Síria, ele ia contra o povo de Israel.
E conforme o rei da Síria ia elaborando estratégias para ir contra o povo de Israel, o Senhor dava discernimento a Eliseu para que falasse ao rei de Israel o que iria acontecer. E sabendo disso, o rei da Síria pergunta, né, aos seus profetas o que está acontecendo. Então ele diz: tem um profeta lá que diz tudo o que vai acontecer. E então esse rei diz: vão atrás desse profeta para o prender. Eliseu, sabendo disso, pega o seu moço e sai a caminho. E então, quando eles montam, acampam, quando o seu moço acorda e ele vê todo o exército da Síria ali ao redor deles, ele então começa a ter medo daquela situação. Mas Eliseu sabia quem estava com ele e tinha os olhos iluminados. Então ele ora ao Senhor e a palavra diz: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Ele peça que o Senhor abra os olhos do seu moço para que ele veja o que Eliseu também está vendo. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, a gente iniciou aqui a palavra com uma oração, falando de oração. Quando eu li em Atos 12, que falava que Pedro estava rodeado de toda uma situação. Ele estava encarcerado, haviam soldados ao redor dele, ele estava algemado e não tinha como ele sair daquela situação. Nesta situação, o moço de Eliseu vê eles rodeados com o exército da Síria. Então, o medo lhe sobrevém. Mas Eliseu ora. E assim, nós também devemos fazer, orar ao Senhor: Senhor, faça com que eu veja o que tu estás fazendo por mim. Que eu tenha os olhos iluminados. No início desse ano, eu pedi ao Senhor algo que um pouco diferente do que eu pedia nos anos anteriores. Eu pedi que o Senhor me fizesse ver, me fizesse ter os olhos da fé, e me fizesse ver todos os dias as maravilhas que Ele faz por mim, a maravilha que Ele faz pela minha família, a maravilha que Ele faz pelos meus. Porque todos os dias o Senhor faz maravilhas por nós, mas nós não enxergamos. Por quê? Porque nós estamos com medo, porque nós estamos cegos. O medo acaba nos cegando e a gente não consegue contemplar as pequenas maravilhas que o Senhor faz por nós. Então eu pedi que este ano, e eu clamo novamente ao Senhor, Pai, que eu consiga ver todos os dias, a cada momento, o Teu agir na minha vida. Que eu tenha os olhos iluminados, assim como Eliseu, quando orou pelo seu moço, ele teve os olhos iluminados e conseguiu ver o Teu agir. E o medo então foi embora, porque quando ele olha toda aquela situação, tudo aquilo que o Senhor estava fazendo por eles, então eles descansam. Assim como Eliseu tinha descansado, assim o seu moço também descansa. E que assim também, o que eu peço por mim, eu peço que o Senhor faça com que você que está em casa e nós que estamos aqui, a gente seja como Eliseu, que vê como seu moço, que tem os olhos iluminados e vê o agir de Deus nas nossas vidas. E a gente vai testificar um pouquinho, já chegando ao final da nossa pregação de hoje, testificar os olhos iluminados. Que o Senhor faça com que a gente veja. E como ele diz, ele é o nosso caminho, a verdade, a vida, e o restante é vaidade. Lá em Salmo 119:37, Davi pede: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Vivifica-me no teu caminho. Quando Davi pede essa palavra, pede isso ao Senhor, ele diz que ele desvia os olhos dele para que não vejam a vaidade. Lá em Eclesiastes, a palavra diz que tudo é vaidade. Quando ele pede aqui, para que a gente não se atente os nossos olhos para as coisas que estão aqui, para o que está à nossa frente, que os nossos olhos humanos conseguem ver. Porque quando a gente atenta para isso, a gente não consegue ver a grandiosidade de Deus nas nossas vidas, porque a gente acaba vendo a situação, focando na situação. Então, Senhor, desvia os meus olhos da vaidade,
do tudo, porque tudo é vaidade, tudo passa. Vivifica-me, Senhor, no teu caminho. E ele diz que ele é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Por isso, lá em Provérbios 4, 25 a 27, ele diz: os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Olhe para o teu alvo, olhe para o caminho, olhe reto para o Senhor. E quem nos dá os olhos da fé? O próprio Deus nos dá os olhos da fé. Em Isaías 35, 5 a gente testifica: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Essa é a promessa do Senhor para o seu povo. E para onde devemos olhar? Em Hebreus 12, 12 ele nos diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria de que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Que os nossos olhos olhem retos, olhem para o alvo, olhem para o autor e consumador da fé. E em Efésios 1, 18 a 21, que eu coloquei aqui, né? A gente viu, iluminando os olhos do vosso coração para saber de qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para o que os cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E eu gostaria de finalizar com vocês com a palavra que está em Abacuque 2, do 2 ao 4. Diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passe correndo. Se até quem passe correndo possa ler, quanto mais você. É para que você escreva a visão do Senhor, para que você possa sempre lembrar. Porque a visão ainda está para cumprir-se no seu tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Qual foi o primeiro ponto que nós vimos? As promessas do Senhor, elas não falham. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E a gente então tem os olhos da fé. Aqui Abacuque, ele está falando ao Senhor: Senhor, cadê tudo que tu prometestes? Cadê tudo que tu fizeste? Onde está, Senhor? Não consigo ver. E ele diz: o justo viverá por fé. Esperança que se vê não é esperança. O Senhor diz: escreve a visão que eu te dei, porque ela vai se cumprir. E por mais que para nós pareça ser demorado, ainda assim espera, porque certamente virá e não tardará. Amém? Essa é a palavra que o Senhor preparou para nós nestes dias de hoje. Vamos então fechar os nossos olhos, agradecer ao nosso Deus e que Ele ilumine os olhos do nosso coração para que a gente veja todos os dias o agir dele na nossa vida. Porque as situações não venham nos submergir, não venham nos cegar, que o medo não venha fazer com que a gente não enxergue a grandiosidade dele. Amém? Pai amado, santo e bendito, grandioso é o teu nome, Senhor, grande tu és. O teu nome, Senhor, está acima de todo nome. Tu és o Todo-Poderoso, tu és o grande eu sou. Senhor, a tua palavra diz que tu pelejes, Senhor, por nós e nós nos calaremos. Senhor, se tu pelejes por nós, o que mais, Senhor, precisaremos fazer? Nada mais, Pai. Nada mais precisaremos, porque a tua palavra, ela é viva e eficaz, e tu veles, Senhor, para que ela se cumpra. Senhor, então, só te peço, Pai, que ilumine os olhos do nosso coração,
para que a gente veja o teu agir, para que a gente veja, Senhor, a tua grandiosidade nas nossas vidas, todos os dias nas nossas vidas. Em que mesmo, Senhor, na tribulação, em que mesmo, Senhor, nas situações que não parecem tão favoráveis, que assim tu faças, Senhor, como tu fizeste com o moço de Eliseu. Abre os nossos olhos e a gente consiga enxergar as maravilhas que tu tens para nós. É o que te pedimos e te agradecemos, Pai, porque estamos certos e convictos de que o teu nome, que está acima de todo nome, que o teu amor, Senhor, por nós é grandioso, é maravilhoso, e que as tuas misericórdias, Senhor, elas se renovam todos os dias. Por isso te damos graças por este dia, te damos graças, Senhor, por esta palavra. E creio, Senhor, que ela é viva e eficaz nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Graça e paz, amados irmãos. Então, um bom dia, um domingo abençoado e uma semana maravilhosa a todos nós. Amém?